Fala, Isaac no Brasil, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yuri, VPO de Vida Isaac Santa Maria e NST Consultant do Tier 4. E nessa etapa aqui vou estar falando para vocês um pouco mais aí sobre os Exchange Standards e algumas responsabilidades que nós, como UDV, temos que entregar ao nosso consumidor, para a gente imitar muito aí. Vamos grande? E aí, para começar então, explicando um pouquinho para vocês sobre o Customer Flow, hoje ele é dividido em 5 etapas, em Attraction, Consideration, Preparation, Experience e Post-Experience. E aí, em cada uma dessas etapas, a gente tem standards a serem entregues que devemos cumprir para nosso consumidor ter uma experiência muito massa. E esses standards hoje são divididos em 3 etapas. Em Preparation Standards, ou seja, de Approval Realize, a preparação do nosso intercambista para a viagem, os Experience Standards, que são os standards que são entregues na etapa de Realize, enquanto o nosso intercambista está vivendo essa experiência, e o Post-Experience Standards, que é quando o intercambista já está de volta ao Brasil e nós vamos estar finalizando a experiência dele. E alguns desses standards são responsabilidades nossa, de eu devia entregar, e eu vou estar focando um pouquinho neles melhor agora nos próximos slides. Mas, dando um overview geral, os standards de preparation são responsabilidades de ODV, assim como os post-experience standards, e os standards de experience são responsabilidades da host entity, ou seja, da ICX, de IDV, estar entregando para nosso consumidor. E na fase de preparation, na fase que vamos estar preparando nossos intercambistas para viver essa experiência, nós temos a responsabilidade de entregar 3 desses standards, que é o Personal Goal Setting, o Outgoing Preparation e o Insurance. Ou seja, esses standards precisam ser entregues para nós estar preparando da melhor maneira possível nossos intercambistas para viver essa experiência. E vocês vão perguntar, tá, Yuri, mas o que são esses standards no geral que tu está falando? Eles são basicamente são mínimos que existem para a gente entregar para os nossos consumidores para que eles possam ter uma experiência completa e de fato a gente está desenvolvendo a liderança jovem aí que vem de encontro com o nosso propósito. Beleza? E aí em relação ao personal goal setting, basicamente a home entity, ou seja, a sua entidade, fornecer um espaço para o nosso OP para o estabelecimento de metas com base no resultado do LDA, assim como a definição de metas pessoais aí, em adicional com as metas do LDA. E a pergunta que vai ter na survey para o nosso consumidor vai ser: você definiu metas pessoais no início da sua experiência com o apoio da ESEC? E aí a resposta vai ter sim virtualmente, sim fisicamente, que vão possibilitar que o nosso consumidor tenha uma experiência completa, e o não. Em relação ao Outgoing Preparation, basicamente, esse standard a Home Entity deve oferecer um seminário de preparação, ou seja, OPS, antes do nosso intercambista ir realizar a viagem dele. E essa OPS, esse seminário deve incluir alguns mínimos, como, por exemplo, esse espaço, tu deve estar explicando um pouco sobre o propósito da ESEC, o nosso ESEC Way, e o nosso modelo de liderança hoje para os nossos intercambistas. Tu deve estar setando expectativas e como preparar ele para essa experiência aí, explicar nossa XPP, os procedimentos, e estar explicando os mínimos até para ele estar entendendo o que ele deve receber aí nessa experiência, o que ele pode cobrar ou não a SX. E aí a pergunta que vai estar na survey a ESEC convidou você para um seminário de preparação antes de ir para o exterior, e terão algumas opções, como sim, eu compareci, sim, eu não compareci, que vão estar possibilitando que ele tenha uma experiência completa, e o não. Em relação ao insurance, basicamente é assegurar que o nosso intercambista tenha um seguro-saúde, então garantir aí que o time de Pre-XP esteja muito frito vendendo assist card aí, e a pergunta que vai estar na survey: você tem seguro para o período que esteve em intercâmbio? E a resposta vai ser sim, teve, e não, que não vai estar possibilitando que ele tenha uma experiência completa. E esse standard, ele é muito importante, porque ele também faz parte da legalidade dos nossos intercâmbios. Então, não é uma opção entregar ou não entregar, tem que ser sim ou sim. E aí, em relação ao post-experience, ou seja, o standard que temos que entregar quando o nosso intercambista está de volta ao Brasil é o debrief com a ESEC. E o que é o debrief? Basicamente, então, nós devemos estar oferecendo um espaço
para o nosso EPI, no máximo 2 semanas após o término dessa experiência, e esse espaço que a gente vai estar fazendo o debriefing com o nosso intercambista, ele deve incluir alguns mínimos, como, por exemplo, um debrief aí da experiência de liderança do nosso intercambista, tudo que ele viveu nesse intercâmbio, incluindo espaço aí para analisar a realização de objetivos pessoais, assim como analisar a entrega de todos os standards. Massa? E aí a pergunta que vai estar na survey vai ser: a ESEC entrou em contato com você no final da sua experiência para organizar um espaço de esclarecimento da sua experiência? E aí essa resposta vai ser sim, eu assisti, sim, eu não assisti, que vai estar possibilitando que o nosso intercambista tenha uma experiência completa, e o não. E aí, então, esses são os 4 standards em preparation, em post-experience, são responsabilidades exclusivamente nossa de ODV para estar garantindo para o nosso consumidor, para que eles possam ter uma experiência completa. Mas não é também porque não entregamos diretamente os standards de experience que não devemos estar comprometidos junto com a ICX, garantindo que o nosso consumidor receba a melhor experiência possível. E aí, alguns standards não são obrigatórios, como, por exemplo, o Arrival Pickup, Working Hours, o First Day e o Departure Support. Mas também não é porque esses standards não são obrigatórios que não devemos entregar. Sim, nós devemos estar entregando todos os standards, mas caso aconteça de algum desses standards não serem entregues, ainda assim, nosso intercambista pode ter uma experiência completa, sendo o Completed nossa maior mensurável de sucesso aí nessa fase, que é basicamente o Realize mais todos esses standards sendo entregues para os nossos intercambistas. E somente pode deixar de entregar 2 desses standards para que o Completed possa existir. Massa? E aí, então, era isso, galerinha. Qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar. Foi um overview bem rápido aí, mas vamos muito grande, bora dali que esse segundo semestre é tudo nosso.